António Costa Pinto dispensa apresentações, é um eminente investigador, que, para aqueles que veem televisão, muitas vezes está connosco para nos ajudar a compreender as situações que se vão vivendo no país. É um professor, é um académico que fez o seu percurso no Instituto de Ciências Sociais e que ainda pertence, está ligado, e que nos vai, portanto, proferir a nossa primeira conferência. Mais uma vez, muito obrigado, professor, por estar presente aqui entre nós. Muito obrigado. Então, muito boa tarde. Eu, em primeiro lugar, gostava, obviamente, de agradecer o convite a todas as instituições e aos organizadores para estar presente neste encontro. Gostaria também, obviamente, de saudar todos os colegas, todos os estudantes e alguns amigos que aqui estão presentes da longa data. Eu gostava de salientar que eu não tenho a certeza se o estatuto do que vou dizer é o mais apropriado, por uma razão relativamente simples. Em primeiro lugar, o meu percurso académico foi diversificado. Eu hoje sou investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, mas fui professor do ensino secundário, fui professor universitário e passei por muitos sítios. E ainda ensino. E quando, no geral, dou uma cadeira chamada Sistemas Políticos Comparados, há alunos do primeiro ano de curso de Ciências Sociais. Não são muito diferentes, devo dizer, dos últimos anos, creio eu, do ensino secundário. E, finalmente, aquilo que eu fui aprendendo, nomeadamente com um relatório muito antigo sobre a situação das ciências sociais no pós-guerra, realizado já para a Unesco, uma espécie de balanço das ciências sociais, um historiador, por acaso era um historiador, não era um cientista político, salientou que, no fundo, a análise do passado é exclusivamente, do seu ponto de vista académico, claro, e científico, a análise do passado com os métodos das ciências sociais. E como aqueles que são de História, por exemplo, sabem perfeitamente, quando fizeram as suas licenciaturas, que a história económica é muito diferenciada metodologicamente da história social ou da história política. Não existem praticamente contactos entre aqueles que se dedicam à história contemporânea ou à história medieval. A história, enquanto disciplina, que muitos consideram que não é das ciências sociais, é das humanidades, é uma disciplina muito mais fracionada do que outras disciplinas das ciências sociais, nomeadamente a sociologia ou a ciência política ou outras. E eu aprendi duas coisas que tenho basicamente tentado fazer ao longo da minha vida académica. A primeira, que não me esqueço, é aquela célebre frase: a história é um território estrangeiro, as coisas eram diferentes ali. E a segunda, acabei de vos dizer, e que remete, obviamente, para a história, sendo aqui considerada a história académica como uma disciplina das ciências sociais. Mas tem um enorme problema, como nós sabemos, é que nós, no sistema escolar, seja ele no sistema universitário ou do ensino secundário ou de outras áreas, praticamos no fundamental o ensino de disciplinas, algumas das quais académicas. Mas nós estamos longe de ser os proprietários e eu muitas vezes tenho esses debates até com os meus colegas, porque as ciências sociais são meios, como sabem, pelo menos da investigação no ensino superior e académico, é um meio naturalmente politizado, não é? Eu passo a vida, eu lembro-me que, por exemplo, só para vos dar um exemplo banal, quando eu comecei a estudar, a investigar e a debater, e repare-se, é muito interessante porque este debate existiu em quase todos os países. É muito engraçado que viveram a mesma experiência.
Nós pensamos que é só em Portugal, mas não é. Que é o salazarismo, é um fascismo ou não é fascismo? Depois havia alguns historiadores mais associados à direita, do espectro político. Não, é um regime autoritário. Depois, historiadores mais associados à esquerda. Nem era tanto às teorias marxistas, porque a partir dos anos 80, digamos assim, sob o ponto de vista da historiografia, o marxismo deixou de ter uma grande influência e a maior parte até dos historiadores associados à esquerda tem uma ideia vaga das teorias marxistas, coisa que eu, sob o ponto de vista geracional, com toda a sinceridade, não tenho. Tenho mesmo uma ideia bem concreta, muito embora eu nunca a praticasse em termos académicos do que eram, ainda são, e aliás bastante ricas para certas áreas das ciências sociais, as teorias marxistas sobre a história e sobre outras áreas. Mas a polémica fascismo-autoritarismo aconteceu em Portugal, aconteceu em Espanha, e agora que me encontro a fazer um estudo comparado sobre regimes autoritários desse período, vou observando que acontece em todo o lado, até o regime japonês durante a Segunda Guerra Mundial, fascismo, não fascismo e por aí adiante. E, portanto, nós vivemos, como é natural, e era isso que eu gostava de salientar, num momento em que vale sempre a pena salientar que as nossas visões do passado, nós, académicos, ou nós, inclusivamente, aparelho escolar, contrastam com visões construídas naturalmente pelos atores políticos e sociais da democracia. Os partidos políticos vinculam imagens do passado, do 25 de Abril e do autoritarismo. Para não falar, obviamente, nas estruturas de tipo familiar. Como eu ensino ao primeiro ano da faculdade, em primeiro lugar, resolvi duas coisas muito rapidamente. De facto, independentemente de para nós o passado, pelo menos o passado mais imediato, não ser um território estrangeiro, para os nossos alunos é seguramente um território estrangeiro. O segundo é que, e eu devo dizer com toda a franqueza, não é fácil, não é mesmo nada fácil, construir uma memória sobre o 25 de Abril e sobre a transição democrática em Portugal que, de algum modo, não seja contaminada pelo, digamos assim, pela dinâmica social, pela dinâmica política e pela própria memória oficial. A democracia portuguesa tem, e quase todos os estudos que nós temos apontam para aí, mesmo dos poucos estudos sobre os conhecimentos dos portugueses sobre o passado, mas eu creio que alguns colegas saberão que, basicamente, a sociedade portuguesa, eu estou a falar num estudo que foi feito há mais de 20 anos, aliás, se não estou em erro, foi feito em 2010, portanto, há mais de 20 anos, sobre o passado. O que é que os portugueses conhecem sobre o passado? E, basicamente, como sabem, a gigantesca maioria não sabe quem é Marcelo Caetano. Só para dar um exemplo, Marcelo Caetano era conhecido naquela altura, alguém que identificasse quem era Marcelo Caetano, como é daquelas coisas da televisão do português, sabe como é que se pronuncia a palavra agora ou a palavra outra coisa, outra qualquer, era conhecido apenas por 20% da sociedade portuguesa. Não sabiam quem era Marcelo Caetano. E a sociedade portuguesa, at large, basicamente tinha sobre o passado ainda, não temos inquéritos sobre isso hoje, é provável que isso esteja a mudar, ainda conhecia basicamente conhecia dois períodos. Eu tinha ideia de personagens de dois períodos. O período dos chamados descobrimentos, da expansão portuguesa, e Salazar. No meio, não conheciam ninguém. Não conseguem identificar quem era Afonso Costa, o principal dirigente da Primeira República. Tem uma ideia muito vaga do liberalismo e das revoluções liberais. Evidentemente que eu não estou a falar, não é um inquérito que tenha sido feito aos estudantes do ensino secundário, como é óbvio, não é? Estamos a falar da sociedade. E, portanto, efetivamente, o passado é, de facto, também, empiricamente, um território estrangeiro para a grande maioria
da sociedade portuguesa. O 25 de Abril e a transição democrática portuguesa tem uma enorme vantagem sob o ponto de vista daquilo que nós poderíamos chamar a construção de uma memória oficial sobre a democracia portuguesa. E eu gostava de aconselhar, aliás, o livro de uma cientista política do ISCTE, daqueles livrinhos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ela chama-se Filipa Raimundo e fez um estudo de síntese sobre a memória do 25 de Abril e da ditadura ao longo dos agora quase 50 anos de democracia portuguesa, e que é muito interessante sob esse ponto de vista, porque vai nos dando a evolução sob o ponto de vista da memória social, da memória política e da memória oficial comemorativa do 25 de Abril, com uma análise, por exemplo, das celebrações oficiais no Parlamento do 25 de Abril. Porquê que esta dimensão é importante? Porque a democracia portuguesa, quer sob o ponto de vista, agora, não da nossa investigação, mas sob o ponto de vista da construção do debate desta memória oficial do 25 de Abril, tem uma enorme vantagem. E essa vantagem é que a democracia portuguesa, como foi uma democracia construída a partir de uma dinâmica de ruptura com o sistema autoritário, consagrou na memória oficial da democracia essa dimensão de ruptura associada a uma revolução democrática. Nós, como devem calcular, colaboramos muito com outros colegas sobre a investigação sobre estes temas, nomeadamente com espanhóis e com gregos, e o caso espanhol é muito interessante, como todos nós sabemos, porque basicamente a democracia espanhola não tem data para celebrar. Tem, já sabemos, é o dia da Constituição. Mas quer dizer, no dia da Constituição toda a gente vai, é um feriado como qualquer outro. Porque, de facto, a grande maioria dos processos de transição democrática na chamada terceira vaga de democratizações aberta formalmente, na realidade a dinâmica foi outra, pelo 25 de Abril de 1974, são processos de mudança política por ruptura pactada entre elites, onde, obviamente, existem datas, dinâmicas políticas de ruptura entre a democracia, entre o sistema autoritário e a democracia, mas que são modelos de transição a partir de uma dinâmica fundamentalmente de institucionalização de um regime democrático que vai ser e vai entrar em ruptura com esse sistema autoritário, mas muitas vezes até com uma enorme continuidade de elites. Este é um problema que nós discutimos há muito tempo, académicos, e que é um problema muito interessante, não é verdade? Como devem calcular, numa perspectiva comparada, que é, nós temos uma ideia porque é que Marcelo Caetano não conseguiu realizar uma transição à democracia e porque é que alguém que tem exatamente o mesmo perfil de Marcelo Caetano, provém, mais ainda, era mesmo o chefe do Partido Único, muito mais próximo do fascismo, muito embora no final dos anos 60 já estivesse afastado um pouco do fascismo, que é Adolfo Soares, e que vai encetar uma dinâmica de transição à democracia de tipo diferente. Porquê que eu sublinho este ponto? Eu sublinho este ponto porque na memória oficial, nos programas inclusivamente escolares, do regime democrático português e do regime democrático espanhol, eles são muito diversos sob esse ponto de vista. A democracia espanhola ainda lida como se fosse hoje com os temas do passado. A democracia espanhola ainda se dilacera, entre aspas, sobre se o general Franco saiu, de facto, não houve problema. Mas saiu contra a posição, por exemplo, de partidos democráticos de direita, neste caso contra o Partido Popular, saiu finalmente do Vale dos Caídos, enfim, e outras medidas. A democracia portuguesa,
não lida com esse tipo de problemas contemporâneos em termos de política do passado. Se repararem bem, os dilemas, as tensões, no caso português, entre partidos políticos, correntes de opinião e ativismo político e social, como sabem, não é sobre o passado do salazarismo, é sobretudo sobre o passado colonial. Quando nós olhamos para a democracia portuguesa, quando observamos os debates em torno de Belém, enfim, toda a gente sabe aqueles debates na Praça do Império, que aliás, para aqueles que por acaso deram ao trabalho de passar por lá, verificaram que houve um arranjo simpático em termos decorativos, mas é um arranjo completamente, digamos assim, continuista. Não houve nenhuma tentativa de entrar em ruptura do que o significado da Praça do Império. Eu, pelo menos, fui lá e a seguir a Castelo Branco, ou antes de Castelo Branco, está a Bissau, a seguir a Bissau está para aí a Guarda, não interessa agora. E assim, enfim, o Império Colonial Português está todo ali, nessa Praça do Império, não houve ruptura, mas deu origem a um debate. Enquanto que o debate na democracia contemporânea sobre o salazarismo não é muito ativado politicamente. Mesmo quando o sistema partidário português, como sabem, se fracionou mais nos últimos anos. Quando temos hoje um partido de direita radical populista presente no espectro político da democracia portuguesa, a ativação da memória do salazarismo por este partido é pequena. Poderá mudar, mas em grande parte ela é pequena. Porquê? Porque quando nós olhamos para os estudos de opinião e o que é que a sociedade portuguesa pensa do passado autoritário, o que ela pensa do passado autoritário, em parte, pelos poucos estudos que temos, é que ela não associa apenas o passado autoritário à ditadura. Ela associa o passado autoritário ao atraso. O que não é a mesma coisa no caso espanhol. No caso espanhol, por exemplo, só para vos dar uma ideia, os estudos que fazem os nossos colegas espanhóis associam, claro, à ditadura, à violência muito maior do legado do franquismo sobre a democracia espanhola, mas não associam a ditadura espanhola a um modelo de atraso económico. Portanto, muitas vezes, valores espelhados pelas instituições autoritárias, a própria imagem do ditador Salazar, comparado com a imagem de Franco, etc., etc., alteram um pouco o que as sociedades democráticas, ou neste caso a sociedade, pensa e elabora sobre o passado, e este é muito diversificado. Ora bem, eu só queria aqui apresentar 4 dimensões sobre a transição democrática portuguesa e sobre o 25 de Abril. E a primeira característica, de facto, do 25 de Abril é que o 25 de Abril deu origem àquilo que nós podemos chamar uma revolução democrática. Nessa perspectiva, nós comparamos o 25 de Abril com outros processos de democratização, nomeadamente o espanhol, o grego e outros, e, no entanto, verificamos que ele é relativamente excepcional na chamada terceira vaga de democratizações. Porque o 25 de Abril, em termos, evidentemente, de crise e atitudes perante o passado, teve, curiosamente, dimensões próximas da libertação do nazifascismo a seguir à Segunda Guerra Mundial, da chamada segunda vaga de democratizações, e teve elementos associados à terceira vaga de democratizações. Porquê? A primeira dimensão, não vale a pena estar agora, entramos em, toda a gente sabe, descritivamente, porque que nós tivemos o 25 de Abril e como é que se desencadeou a dinâmica de constituição antes do MFA, do movimento dos capitães e depois do derrubo da ditadura. Todos sabemos que no caso português foi de facto, e é muito interessante a investigação sobre esse tema, foi de facto a associação com a guerra colonial
e o desenvolvimento da guerra colonial que, obviamente, provocou o 25 de Abril. Há um ponto que nós não podemos dizer, estou a brincar, que não pertence à memória democrática, mas pertence à investigação, que é o seguinte: muitas vezes nós pensamos que o 25 de Abril foi produto de uma enorme desafecção de movimentos sociais, quando veem, por exemplo, muitas vezes os episódios celebrativos do 25 de Abril, é porque a sociedade portuguesa se encontrava com uma fortíssima mobilização anti-autoritária. Isto não resiste, não é verdade. Infelizmente, os regimes autoritários não caem como os democratas gostariam que caíssem, não é verdade? Ou como eu gostaria, por exemplo, que se for um democrata não tenho problema como eles caíam, que é por uma dinâmica social de revolta popular. Não é o caso. Não só muitos regimes ditatoriais conseguem ter dinâmicas de consensualização significativas para além da sua natureza repressiva, como conseguem, efetivamente, neutralizar dinâmicas de oposição. O regime de Salazar teve dinâmicas de crise muito mais significativas sob esse ponto de vista. Para aqueles que são de história, a dinâmica do pós-Segunda Guerra Mundial, em que existe uma real desafecção e uma crise no regime, e o regime vai-se reequilibrar. A dinâmica de pluralismo limitado, a ditadura de Salazar, ao contrário de outras, abria períodos, digamos assim, de participação política a certos segmentos da oposição e, como todos sabem, as eleições do general Humberto Delgado significaram uma dinâmica de crise muito mais importante. E o movimento mais importante digamos, de crise que vem de dentro foi, como todos sabemos, também o golpe de Estado do general, a tentativa de golpe de Estado do general Botelho Muniz. Em 1974, o modo de transição portuguesa é desencadeado sobretudo pela conjuntura colonial e pela dinâmica da guerra colonial. Porque, sob o ponto de vista estrito da relação entre desafecção da sociedade portuguesa e regime, ele não vai confluir no 25 de Abril. Eu peço desculpa estar a dizer isto, até parece que... Mas é, porque a tentativa é nós irmos, naturalmente, não é verdade, aos 6 anos antes e dizer os sindicatos, a intersindical, umas greves, enfim, e bum, cai o 25 de Abril. Não, remete fundamentalmente para... Mas, e este é talvez, creio eu, o ponto salientado por todos, o 25 de Abril constituiu uma ruptura política, mas também uma ruptura simbólica, fundamental para a sociedade portuguesa, com a queda do regime. Foi, de facto, uma transição à democracia por colapso, o que é extremamente raro na terceira vaga de democratizações. Isto não aconteceu na América Latina, isto aconteceu excepcionalmente em 1 ou 2 países na Europa Central e Oriental na década de 80, final da década de 80 do século XX, e, portanto, sob esse ponto de vista, a transição à democracia em Portugal tem este caráter verdadeiramente excepcional. A percepção pela sociedade de que, efetivamente, o regime tinha caído. Passado 2 semanas do 25 de Abril, a grande maioria da sociedade portuguesa não tinha medo do antigo regime. Tinha medo de outros acontecimentos, mas não do antigo regime. O que teve um efeito absolutamente determinante da dinâmica dos movimentos sociais logo a seguir ao 25 de Abril e este é outro ponto, muitas vezes nos materiais pedagógicos isto é bastante evidenciado, mas deu origem, comparativamente, a uma libertação da sociedade civil como nunca tinha existido na história do século XX em Portugal. Nem na Primeira República, isso aconteceu com a Revolução de 1910, e eu creio que é essa dinâmica
fundamentalmente é essa dinâmica associada à crise do Estado e associada à grande dificuldade de institucionalização rápida de um regime democrático que vai dar todo o tónus do 25 de Abril enquanto revolução democrática. E por isso o 25 de Abril, se repararem bem, conheceu quase todos os processos de ajuste de contas com o passado que outras transições bem gostariam de ter feito, enfim, nomeadamente segmentos da elite democrática, mas não conseguiram fazer. Não apenas no caso espanhol, mas mesmo no caso grego. Em primeiro lugar, e eu saliento estas três dimensões sobre a dinâmica social pós-25 de Abril, as atitudes perante o passado de libertação com uma ausência muito significativa daquilo a que se chama a presença cotidiana do aparelho coercivo de Estado, mesmo que seja do Estado pós-autoritário em Portugal. E os estudos estão feitos na cidade universitária, daqui a pouco tempo. Vai haver uma pequena exposição, por exemplo, sobre o movimento associativo do ensino secundário, chamado MAESL, que era o movimento associativo do ensino secundário. Vai haver uma exposição, creio eu, agora em dezembro, sobre este movimento. E o que é que nós observamos? Qual é a dinâmica nos liceus? Qual é a dinâmica das universidades? Qual é a dinâmica das empresas? A dinâmica nas universidades e das empresas, e mesmo do ensino secundário, é uma dinâmica de movimentos sociais cujo controle pelos partidos políticos, mesmo pelos partidos políticos de oposição, que automaticamente se legalizam no 25 de Abril, é razoavelmente escasso. A figura mais importante e mais simbólica talvez seja, e eu peço desculpa por dar este exemplo, talvez seja os administradores dos CTTs, pouco tempo depois do 25 de Abril, a dizer viva ao 25 de Abril e a serem saneados pelos trabalhadores dos CTTs. Portanto, o 25 de Abril, sem dimensões agora de qualificação, se é bom, se é mau, não interessa, o 25 de Abril deu origem a seguir a uma fortíssima mobilização anti-autoritária, muito próxima do modelo pós-Segunda Guerra Mundial. A dinâmica de saneamentos, a dinâmica de subversão, entre aspas, da ordem autoritária e institucional. Nas universidades isso é conhecido, no ensino secundário houve dimensões muito semelhantes, com o movimento das Forças Armadas a constituir-se como substitutivo e regulador do conflito social a seguir ao 25 de Abril. Eu creio que esta é a dinâmica mais importante e o legado mais importante, ironicamente, que nos vai dar a Revolução Democrática do 25 de Abril ao funcionamento da democracia portuguesa. Um dos estudos mais interessantes publicados nos últimos anos por um cientista político norte-americano que compara Portugal e Espanha em termos de legados do tipo de transição para o funcionamento do sistema democrático, aponta justamente para aí. O 25 de Abril, independentemente, e a dinâmica de 74 e 75 tão debatida na sociedade portuguesa, como é sabido, e na democracia portuguesa, com a reforma agrária, com as nacionalizações, com o grande conflito, digamos assim, entre um radicalismo do Sul versus a mobilização social, enfim, de certas áreas no norte do país por parte, digamos assim, de uma dinâmica antirrevolucionária ao norte do Tejo, no verão quente de 1975. Independentemente dessa dinâmica, com a consolidação política, com a consolidação da democracia, é muito interessante verificar que 40 anos depois, este estudo comparado deste politólogo norte-americano demonstra duas coisas que são interessantes. Demonstra que a vitalidade, a relação, o autoritarismo
digamos assim, burocrático, presente muitas vezes nos sistemas políticos democráticos, como é natural, foi, nos primeiros 40 anos de democracia, muito menor no caso português do que uma transição continuista no caso espanhol. Quando falamos no funcionamento democrático, ele faz estudos muito interessantes, por exemplo, na famosa gestão democrática das escolas do ensino secundário ou das universidades ou outras áreas de diálogo social com comissões de trabalhadores, etc., ao nível empresarial. Esse legado é muito interessante. E ele chega à conclusão empírica, com base numa investigação bem feita, muito bem feita e muito rigorosa, de que esse é um legado de 2 tipos de transição, independentemente das democracias liberais, a portuguesa e a espanhola, por serem basicamente democracias consolidadas com diversos tipos de problemas, mas sem uma diferença muito significativa. O mesmo se pode dizer em relação à democracia grega. Portanto, a minha mensagem, e eu sei que fundamental sobre o 25 de Abril, é que esta dinâmica de transição política com uma crise verdadeiramente pré-revolucionária, Portugal conheceu uma crise política pré-revolucionária. Não vale a pena iludi-la, pré-revolucionária, com pequenos segmentos mobilizados do espectro político, tendo um papel muito mais importante na dinâmica política do que, obviamente, a dinâmica eleitoral. Portanto, a democracia portuguesa, aquela democracia do 25 de novembro, agora na verdadeira acessão, como se lembram, existe um debate celebrativo sobre o 25 de Abril, que é interessante, e é interessante do seu ponto de vista da memória. Porquê? Porque, como todos sabemos, foi o Partido Socialista com uma, digamos, coligação informal com os partidos que vão representar o centro-direita e a direita em Portugal, o PSD e o CDS, que, no fundamental, com um setor que também está bem identificado do movimento das Forças Armadas, vai dominar, a partir de 25 de novembro de 75, a institucionalização de um regime de democracia liberal. E durante alguns meses, uma legitimidade revolucionária versus a legitimidade eleitoral que é dada ao Partido Socialista e aos partidos de centro-direita pelo resultado das eleições de 75, é muito claro a dinâmica movimentos sociais, radicalização versus partidos políticos. Tudo isto, obviamente, mediado por uma politização muito significativa das Forças Armadas. Sob esse ponto de vista, essa é outra conclusão, sob esse ponto de vista, a democracia portuguesa é, de facto, a democracia tal e qual como nós a conhecemos, gostemos ou não gostemos dela, as instituições da democracia portuguesa, é, de facto, o produto do 25 de Abril, stricto sensu, do derrubo das instituições autoritárias e do colapso das instituições autoritárias e também do legado da Revolução, do legado da crise revolucionária e, em grande parte, ela vai ser, de facto, uma democracia institucionalizada perante o duplo legado. No entanto, eu vou ser rápido para não, digamos assim, aumentar muito, não sei se haverá algum debate, se não. No entanto, a memória oficial do 25 de Abril é uma memória que, quer pelos partidos à direita do espectro político, quer pelos partidos à esquerda do espectro político, se vai unificando em torno do 25 de Abril. Para aqueles que estudam o tema ou que têm memória desse tema, se lembram bem, o discurso oficial de Mário Soares enquanto primeiro-ministro de Portugal e enquanto chefe, porque foi ele efetivamente o chefe, desta
coligação de contenção, digamos assim, da dinâmica e da conjuntura revolucionária do 25 de Abril, o debate era sempre o debate do duplo legado. Mas ele foi desaparecendo na democracia portuguesa. E é importante salientar que foi desaparecendo porquê? Porque a dinâmica justamente de forte estigmatização perante a elite autoritária do 25 de Abril faz com que os partidos políticos portugueses, mesmo aqueles que vão representar a direita, são partidos políticos que fazem um enorme esforço de desassociação com o regime autoritário. Nós podemos pensar que isto não tem importância nenhuma para a qualidade da democracia, porque a democracia espanhola, aqui ao lado, sofreu outro tipo de processo. Ou a democracia brasileira, para vos dar um exemplo. Nós pensamos muitas vezes, quando olhamos para a democracia brasileira e quando a analisamos, o que nos vem à memória, a memória da sociedade, não é verdade? A memória do cidadão culto, é as diretas já, as manifestações de rua pelas diretas já no Brasil. Atenção! A transição democrática brasileira foi um produto de negociação entre a elite militar e uma elite civil, mas o primeiro Congresso Democrático Brasileiro, 40% era constituído por deputados do Congresso Brasileiro da ditadura militar. Nada disso se passa no caso português. Ou seja, efetivamente, o caso português permite-nos quase ser, do seu ponto de vista, eu diria até pedagógico, o ideal tipo da fixação de uma memória democrática por uma democracia. Nós sabemos que muitas vezes isso remete mais para o mito do que para a realidade dos acontecimentos. Mas o mito fundador da democracia italiana a seguir a 1945 é o mito do 25 de Abril. Por acaso, a data é 25 de Abril. É o mito da libertação do fascismo. O mito fundador da democracia francesa a seguir à Segunda Guerra Mundial, pelo General de Gaulle, é o mito da resistência e o mito do derrube do regime colaboracionista e do nazifascismo. O 25 de Abril permite à democracia portuguesa construir uma memória oficial com esse tipo de mito. E os mitos são importantes, sob o ponto de vista da legitimidade dos regimes democráticos. E quando nós olhamos para as celebrações, basicamente até ao início do século XXI, portanto, nos primeiros 30 anos após o 25 de Abril, nós observamos que existe, na sua pluralidade, existe uma enorme unidade dos partidos políticos portugueses, mesmo do velho CDS, que hoje quase desaparecido em combate no sistema político português, em torno do 25 de Abril. Ou seja, o 25 de Abril foi inscrito na democracia portuguesa como uma associação indelével à democracia liberal, independentemente das variantes, não é verdade, que nós sabemos, e das dinâmicas de crise que atravessaram muitas vezes a sociedade portuguesa a seguir ao 25 de Abril. Nós sabemos, obviamente, que a comunidade internacional teve um papel importante, por exemplo, na consolidação da democracia em Portugal. Sabemos que, em grande parte, as famílias políticas sociais-democratas ou o governo norte-americano, por exemplo, foram bastante importantes para o estabelecimento dos partidos políticos de centro-esquerda e de direita em Portugal. Foi mais importante em Portugal do que noutras democracias. Porquê? Porque, naturalmente, os partidos políticos têm ligações à estrutura social, aos grupos de interesse, aos grupos económicos. É óbvio, é natural, faz parte do funcionamento do sistema democrático. Ora, convém não esquecer
que as primeiras eleições democráticas em 1975 deram-se com, basicamente, uma economia ou grupos económicos, no fundamental, nacionalizados, com uma conjuntura, aliás, até muito interessante. Começam-se a fazer alguns estudos sobre isso, já sobre o 25 de Abril e sobre justamente a dinâmica do outro lado do 25 de Abril. Ou seja, do outro lado da mobilização social, mais ou menos radicalizada. Por exemplo, a dinâmica não apenas de saída de elites de Portugal, mas também uma dinâmica de medo social associado a essas elites. Há agora estudos, já alguns, por exemplo, de como a elite, por exemplo, do Alentejo, após a reforma agrária, envia os seus filhos para a Espanha para estudarem, em Badajoz ou noutros sítios, etc. Já existem alguns estudos sobre isso. Ou apenas o exílio político para o Brasil, que não é apenas da elite política. Muitas vezes também, obviamente, por razões económicas, uma parte da elite dos grupos económicos acompanha estes grupos que se tentam reconstituir no Brasil. Ou seja, independentemente das nossas dinâmica pedagógica, nós estamos a falar numa dinâmica revolucionária. Nós estamos a falar, enfim, mais propriamente, mais rigorosamente, uma conjuntura crítica pré-revolucionária. Essa marcou, efetivamente, o 25 de Abril. Não foi, e foi talvez a única conjuntura crítica do século XX, onde as elites não controlaram o processo de mudança política. De facto, a elite política não controlou o processo de mudança política. Muitas vezes reagiu aos acontecimentos. Não é fácil, creio eu, nós ficamos apenas com o 25 de Abril, com os estudos, digamos assim, mais ou menos de fixação de memória oficial e pedagógica sobre o 25 de Abril, mas o 25 de Abril foi, de facto, o único momento do século XX português em que Portugal conheceu, efetivamente, uma conjuntura de tipo revolucionário. A democracia portuguesa, a institucionalização da democracia portuguesa, sob esse ponto de vista, a consolidação do regime português, foi realizada no espectro de uma desmobilização, de uma verdadeira desmobilização social. Os estudos mais ou menos quantitativos sobre a mobilização social e sobre o associativismo em Portugal ilustram-no bem. O desinvestimento da sociedade nas estruturas associativas criadas com o 25 de Abril ou utilizadas pelo 25 de Abril. A consolidação da democracia portuguesa foi uma dinâmica de desmobilização social e de introdução ou canalização da mobilização através, fundamentalmente, da mobilização eleitoral ou da mobilização enquadrada por estruturas, digamos assim, reconhecidas, na maior parte dos casos reconhecidas, para não dizer muitas vezes criadas e impulsionadas pelo Estado, porque há que reconhecer que a vitalidade da sociedade civil não é exatamente uma das características mais importantes da sociedade portuguesa contemporânea. Até que ponto esta memória sobre o 25 de Abril não vai sofrer novos desafios? Eu diria que muito provavelmente vai sofrer novos desafios, porque esta memória tem muito mais a ver com o presente do que com o passado. Quando nós observamos a alteração de rotação no poder por partidos políticos que expressam valores não democráticos, nós observamos que a ativação política do passado autoritário e muitas vezes do passado político revisionista em relação
aos processos de transição democrática são muito significativos. E, portanto, eu diria que o razoável consenso em torno, digamos assim, do 25 de Abril poderá sofrer novos desenvolvimentos na memória oficial da democracia portuguesa. Nós, agora estou a falar enquanto académico, nós, por acaso, ICS e ISCTE, vamos fazer para a Comissão Oficial do 25 de Abril e não só um grande estudo em 2024 sobre a memória do 25 de Abril e a memória também da descolonização. Vamos ver se vamos ter novidades sobre esse ponto de vista, mas, mais uma vez, há uma diferença considerável entre o mundo académico e da investigação e, obviamente, a memória social e política sobre esses temas. E vou parar aqui para não interromper a sequência de acontecimentos, porque penso que já estamos ligeiramente atrasados. Não sei se tem debate, se não tem...